Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Recomeçar. Meu nome é Andresa Carício e hoje nós estamos no 7º e último episódio da série Recomeçar. O que falaremos com você hoje é extremamente importante para que no teu recomeço as coisas possam dar certo. O que você precisa saber quando for recomeçar. Você precisa saber disso que eu vou te falar. Então, antes de irmos para a mensagem, já curte, manda esse vídeo para 12, 20, 30 pessoas que você deseja que tenha um recomeço maravilhoso na sua vida. Já comenta, coloca nos comentários, eu recomeço com êxito, eu recomeço com vitória. Já coloca essa energia boa para dentro de você e vamos para a mensagem. O que você precisa saber quando for recomeçar na sua vida? Certa vez, Jesus estava caminhando, indo em direção a Galileia. O oficial do rei estava com seu filho muito doente e ouviu dizer que Jesus passaria por lá. No mesmo momento que ele soube disso, ele procurou por Jesus e, ao encontrá-lo, suplicou para que ele pudesse curar o seu filho que estava à beira da morte. Eu já preciso que você tome posse de duas chaves que foram liberadas pela história que eu acabo de te contar. A primeira, esse oficial do rei, ele teve duas atitudes. A primeira, você vê de forma muito clara que ele se moveu até Jesus mesmo antes de vê-lo. Ele ouviu dizer que Jesus estava por ali. E mesmo diante de dor, desespero, ele foi até lá, acreditando que algo poderia acontecer a partir de um encontro. Sempre que nós encontramos com pessoas abençoadas, situações frutíferas, algo pode acontecer. Por isso que é tão importante, quando você vai fazer o seu recomeço, estar perto de pessoas boas, situações que possam te levar para outro nível. E não ficar sozinha, triste num canto, porque geralmente quando as coisas não andam bem, a gente acaba tendo esse comportamento de se isolar. Mas esse homem, ao perceber, ao ouvir que Jesus estava por ali, ele procurou. E a gente vê uma segunda atitude. Ele suplicou. Ele não deixou com que o ego, o medo, a vergonha do que as outras pessoas poderiam falar calasse a sua voz. Podemos imaginar que naquele lugar não era só ele que precisava de cura, o seu filho que precisava de cura. E ele, por ser um homem importante, oficial do rei, as pessoas poderiam dizer, o que você acha que é? Só porque você é oficial do rei, vai chegando assim e tirando o nosso milagre daqui? Mas mesmo assim, ele não se preocupou com o que fossem falar, dizer, pensar. Ele suplicou, pedindo que Jesus fosse curar o seu filho. Só que daí, qual foi a resposta que você acha que Jesus deu? Já foi uma resposta positiva? Não. Jesus diz assim, vocês precisam ver para crer. Ou seja, aquele homem não teve a resposta que ele queria. Mas mesmo assim, ele continuou insistindo. Mesmo Jesus dizendo para ele, imagina, você está desesperado, seu filho à beira da morte, querendo que Jesus saia com você correndo dali, até porque a cidade não era perto, não era 1 hora que eles iam sair caminhando, 2, 3, iria demorar para chegar até a casa do oficial do rei. E ele, ao invés de ver uma atitude de Jesus, não é isso que ele vê Jesus dizendo assim, nossa, vocês precisam crer, né? Vocês precisam ver para acreditar. Mas aquele homem insiste, ele fala, Jesus, por favor, o meu filho está à beira da morte. Se você não vier, meu filho vai morrer. E Jesus dá uma outra resposta, diante da insistência daquele homem. Só que ele dá a resposta que o homem queria, porque o que o homem queria? Que ele fosse até lá, em sua casa.
Jesus não entrega muitas das vezes o que a gente quer, mas o que é preciso para realizarmos os nossos sonhos. E Jesus diz para aquele homem: pode ir, o seu filho continuará vivo. E o que Jesus quer te dizer nesse momento é que a chave para você recomeçar e dar certo esse teu recomeço é que você tem que ir, você tem que confiar, porque quando você recomeça, as coisas não aconteceram ainda, por isso que você está recomeçando, mas você já tem que acreditar. Quando Deus te dá a visão para você recomeçar, você tem que saber que isso já existe, não nos teus olhos físicos, mas já existe nos olhos de Deus, já é promessa. Por isso pode ir, porque o teu sonho continua vivo, a tua promessa continua viva, o teu sonho continua vivo. E aquele homem, assim como você, deve confiar. Aquele homem confiou, na palavra de Deus diz, ele confiou e partiu. E é isso que Deus diz para te dizer hoje. A atitude que você tem que ter é confiar e partir. Eu não sei para onde que você tem que partir. Se é para um novo emprego, se é partir com mais ânimo para o teu emprego, se é partir com mais disposição para o teu casamento, se é partir para um outro relacionamento. Eu não sei para onde você deve partir, mas o que Deus diz é: já está feito, já aconteceu. Pode ir. E você precisa confiar e partir. E no meio do caminho, o oficial do rei caminhando, pessoas ali da sua casa chegaram e disseram: o seu filho vive. Quando você começar a acreditar no teu sonho e partir em direção a ele, você vai perceber que no caminho algumas pessoas elas não serão legais, mas vão sim ter aquelas portadoras de boas notícias. Só que quando elas vêm te dar a notícia, muitas das vezes você não está vendo ainda o teu sonho ser realizado. Às vezes as pessoas já dizem que você vai conseguir algo, que já vê sucesso em você, talento em você na música, ou na computação, ou na internet, ou no teu trabalho, mas você não vê o salário aumentar, as pessoas virem, as coisas acontecerem, você não vê. Mas não é porque você não vê que não vive, não é porque você não vê que o teu sonho não aconteceu. Eu, por exemplo, a maior bênção que eu tive, o maior tesouro que eu tive, o primeiro maior tesouro, foi quando eu tinha exatamente 30 anos, quando eu engravidei da Lise. Só que se me dissessem aos 29 que eu seria a mãe da Lise, eu não estava vendo, aquilo para mim não era ainda uma realidade. Se me chegassem aos 20 anos e dissessem para mim que eu ia ser uma tabeliã, dona de um cartório, eu diria: mas como assim? Mas o sonho está lá, ele já vive. Não é porque você não está vendo que não aconteceu. E aquele homem perguntou o horário em que seu filho tinha sido curado. E informam para ele a 1 hora. Número 1, número de recomeço, número de início. E Deus diz: começa, inicia, vai, faz. E ele recordou que foi o mesmo horário que Jesus tinha estado com ele. Para mim essa palavra é muito forte porque esse foi o segundo milagre que Jesus realizou ali em Caná. O primeiro foi o milagre da alegria, transformar água em vinho. O vinho é sinônimo de alegria. Ou seja, 2 chaves, 2 códigos eu preciso te entregar. No teu recomeço, você precisa ter alegria. E no teu recomeço você precisa acreditar. Esse segundo milagre, ele estava num local em que não costumavam acreditar muito nele. Você sabe que muitas das vezes dizem que santo de casa não faz milagre, não confiam muito naquela pessoa que nasceu com você. Por quê? Porque viu todos os teus defeitos, teus erros. Nossa, mas João, virá isso aí? Será que é dele mesmo que vocês estão falando? E na palavra de Deus, mostra que você precisa crer antes mesmo das coisas ao teu redor terem se modificado. E quando você crê, você se movimenta, você parte. E é isso que Deus quer hoje. Que veja você partindo
andando, avançando, caminhando, porque o teu milagre está vivo. Você precisa saber disso para poder recomeçar e ter êxito no teu recomeço. Escreve agora nos comentários com muita fé. O meu sonho vive, o meu sonho vive, o meu sonho vive. Eu creio, eu tomo posse. Eu creio, eu tomo posse. Tudo aquilo que Deus te deu de visão, Ele já entregou a provisão. Mas de nada adianta Ele ter entregue um sonho para ti se você permanecer paralisado. A bênção, ela entra em movimento a partir da tua caminhada. Creia. Parta. Siga em direção àquilo que Deus colocou no teu coração. Que assim seja. Amém. Agora eu peço que você mande esse vídeo. Transborde essa mensagem para as pessoas que Deus colocar no teu coração. E eu profetizo e declaro que você receberá infinitamente mais pelo transbordo que você faz agora. Curte. E se não tiver inscrito no canal, se inscreva, para que sempre que eu aparecer por aqui, você possa ser notificado. Também notifique-se, coloque lá, ative a sua notificação, para que possamos estar juntos nessa caminhada. Amém.